Olá, vou ler para vocês hoje o capítulo 46. Embora Pôncio Pilatos, um romano da categoria equestre, fosse invariavelmente cortês para com Hilel ben Amram e Arié ben Eleazar, era evidente para o supersensível Lucano que ele não amava os judeus. Aquilo ficou bastante aparente na expressão de alívio que teve quando ambos os jovens judeus partiram para Jerusalém a fim de reunir notícias para Lucano sobre o paradeiro dos cristãos que se haviam espalhado. Pilatos disse a Lucano: "Sou amigo de Herodes, mas ele é grego pela metade. Quanto aos judeus, não os compreendo. Quando construí um aqueduto muito necessário para o uso deles e não havia dinheiro no tesouro, confisquei os fundos do templo. Os deuses, mesmo esse Deus judeu, devem curvar-se diante das necessidades humanas, pois, ao que parecia, com aquela confiscação, eu cometia o mais vil dos crimes. Houve levantes que fui obrigado a abafar asperamente e muitos morreram. Nós, romanos, aceitamos nossos deuses com realismo e também com alguma ironia, mas sorri sarcasticamente a um Deus onipresente e os judeus se atirarão à tua garganta, mesmo que sejas teus amigos. Eles não gracejam com o seu Deus, como gracejamos civilizadamente com os nossos. Sua lei está acima de qualquer sensata lei humana. Tenho 10 anos de convivência com judeus e estou desesperadamente cansado de seu fanatismo, de sua devoção ao seu Deus. Falam dele, discutem por causa dele, estão cheios de seitas onde mantêm suas diferenças de opinião. Vamos tomar os judeus intelectualmente, continuou Pilatos impaciente. Discutem eles as filosofias do mundo, a história, as artes, as ciências? Gostam de boatos? Não, eles são eruditos. Entretanto, juro-te, meu bom Lucano, que suas discussões se centralizam quase que no que um de seus comentaristas particulares quer dizer quando interpreta a mínima lei de Deus. São loucos, totalmente loucos. Desprezam nossos deuses, chamam-nos maus espíritos e a nós denunciam como adoradores de ídolos. Não tenho reverência particular pelos nossos deuses, mas sinto-me pessoalmente insultado, pois trata-se de uma afronta feita a Roma. Se o Deus deles é tão poderoso, por que não os liberta de nossa mão? Eu, com um sorriso, tenho feito essa observação aos sacerdotes, e eles me olham com olhos furiosos, conservando-se em silêncio. Lucano ouvia e nada dizia. Pilatos tornou a suspirar, repuxando inquieto as dobras de sua toga. Eu tenho pedido a Tibério que me chame de volta a Roma e espero ser atendido. Minha pobre esposa, Prócula, agora está lá, quase fora de si. Teve um sonho sobre o homem cuja execução ordenei. Um rabi judeu, ou um mestre, que estava levantando o povo contra Roma. Não o considerei culpado, mas Herodes estava frenético. Ele e os altos sacerdotes asseguraram-me solenemente que o rabi incitava o povo, que havia muitas testemunhas de outra seita judaica,
os fariseus, que são homens de respeitabilidade. Eu próprio acredito que ele estava apenas zombando dos sacerdotes, aos quais ofendeu com alguma liberdade em sua própria interpretação da lei. Que lei a deles! Estão realmente dispostos a morrer por seu Deus, a abandonar tudo por ele, e isso é uma coisa que causa loucura. Não te preocupes, disse Lucano calmamente. Estava nas profecias, desde o início dos tempos, que ele morreria assim. Tu foste apenas seu instrumento. Pilatos fixou os olhos nele, curioso. Depois sacudiu a cabeça. Meu querido Lucano, tu não deves ouvir esses judeus. Esta não passa de mais uma das suas numerosas e richentas seitas, esses homens que se dão o nome de cristãos. Há apenas 2 semanas fui forçado a ordenar o massacre de alguns galileus, que quando ofereciam sacrifícios, pediam a seu Deus que destruísse Roma e livrasse dela a Terra Santa. Temos nossa própria lei e ela deve ser mantida. Um massacre? Lucano olhou para ele com horror. Pilatos ergueu os ombros. Já te disse que esses judeus são loucos e tresandam insurreição. Acredito integralmente que aquele seu rabi, que eu tive de mandar executar, lançou um encantamento sobre minha esposa e por isso ela teve aquele sonho. E agora, que há com os cristãos? Indagou Lucano em voz baixa. Pilatos mexeu-se encolerizado em sua cadeira esculpida. Eu os exilei de toda a de toda a Judéia. O povo olha carrancudo para mim, em Jerusalém, por causa de sua nova seita e de seu chefe executado, e sacode os punhos às minhas costas e profetiza-me coisas más. Dei ordem para que seus seguidores, que agora se chamam cristãos, declarando o Cristo, o esperado através dos tempos, sejam caçados, aprisionados e destruídos. São um perigo para Roma. Lucano levantou-se e foi até as colunas, e através delas olhou para Cesareia, rebrilhante ao sol ardente, e para além de Cesareia, para o mar purpúreo, com suas enceguecedoras cristas de luz. O porto estava muito movimentado, mas aqui, como nos jardins lá embaixo, tudo era frescor, e as abelhas zumbiam sobre as flores, enquanto as fontes dançavam. É um alívio, disse Pilatos, bebendo um pouco de vinho, e depois esfregando fatigadamente as mãos sobre o rosto pálido e marcado de rugas. É um alívio falar com um homem sensato que não seja um judeu. Ouvi falar do milagre que realizaste a favor de teu irmão, a quem muito carinhosamente quero. Estou doente, Lucano, e minha carne pesa sobre meu corpo. Minha alma está agitada, embora não consiga saber qual a razão disso. Que valem os deuses para os homens? É presunçoso pensar de outra maneira. Além disso, sinto-me certo de que Apolo tocou-te, deu-te o seu misterioso poder de curar. Queres que eu te cure? Perguntou Lucano, sem se voltar para ele. Pilatos riu, meio encabulado.
Eu te digo que já não durmo. Não rias de mim, mas vejo o rosto daquele rabi que me pareceu um homem delicado, sem maldade particular, a não ser o fato de incitar o povo. Terá ele lançado um encantamento também sobre mim, quando olhei para o seu rosto? Lucano voltou para junto de Pilatos, sentou-se ao lado dele e contemplou-o com compaixão. Eu te darei uma poção, nobre Pilatos. O pobre é da minha parte. Eu te darei uma poção, nobre Pilatos, que te fará dormir esta noite. Alegra-me saber que vais voltar para Roma, pois algo aqui te oprime. É isso mesmo, suspirou o procurador. Depois, fez-se um pouco mais animado e continuou. Mas chega de judeus e de seu Messias. Falemos de assuntos mais importantes e mais eruditos. Sabes, há quanto tempo não tenho uma conversa inteligente com alguém? Estive estudando a teoria aristotélica da origem espiritual de todas as coisas. Aquela teoria diverte-me, pois nossos deuses não são tudo quanto há de menos espiritual, embora sejam imortais. Os romanos, que são realistas, preferem a teoria dos epicuristas, com sua explicação mecânica do universo. Sua teoria de Demócrito, a teoria atômica da origem de toda a matéria, é mais realística e atrai a mente racional. Nossa virtus romana é uma qualidade moral e social. Recordarás que nosso imperador Augusto disse, abre aspas, quem ousará comparar a estes poderosos aquedutos as ociosas pirâmides ou os famosos, mas inúteis trabalhos dos gregos? Fecha aspas. Concordo com ele. Como romano, prefiro a nossa virtus ao incompreensível arete dos gregos, que procuram e exigem uma excelência mental e de espírito que fica para além da capacidade humana. Lucano sorria abstraidamente. Devo discordar, pois sou grego. O homem é mais do que um animal. Os romanos são realmente materialistas, epicuristas, e assim inventaram a democracia, que leva consigo a semente da destruição. Os olhos exaustos de Pilatos faiscaram com interesse novo. Entusiasmou-se. Mas dizem que foram os gregos que inventaram a democracia, meu caro amigo. Lucano sacudiu a cabeça. Não a espécie de democracia dos romanos. Era a democracia da mente, a reunião ilimitada de homem de intelecto, e não a simples e grosseira reunião de corpos físicos da turba para seu próprio interesse e para exploração dos que se lhe avantajam intelectualmente. Não concordo com Platão, mas tu recordas suas advertências de que a cidade cairá quando um homem de bronze lhe guardar as portas. O mundo romano está guardado por homens de bronze. Muito depois de Roma ter caído, o arete dos gregos continuará a iluminar a mente dos homens, porque as coisas do espírito são mais importantes para ele
do que as coisas do corpo. Pilatos olhava para ele incrédulo. Não estás falando sério, estás? Estou, com toda certeza. Entretanto, não temas por tua Roma. E Lucano sorria ambiguamente. Haverá sempre nações materialistas seguindo-a através dos tempos, e sua virtus continuará a dominá-las. A crença de que aquedutos e departamentos sanitários, edifícios públicos e pão, ciência, circos e estradas podem satisfazer os anseios da alma humana. A luta iniciou-se séculos atrás entre homens de mentalidade que reverenciam o espírito humano e homens grosseiros que não só declaram que o espírito não existe, como afirmam que esgotos, encanamentos, negócios prósperos e comércio são o único significado da vida. Pôncio refletia. O brilho pálido do constrangimento estava refletido em seu rosto. Bebeu um pouco mais de vinho e disse: não sou um obtuso, um homem completamente materialista. Acredito na mente humana, embora ela pareça com o corpo. Acredito mais no bem-estar físico do povo. Seu constrangimento crescia. As feições finas enrijeceram enquanto ele pensava. Não posso afastar aquele homem da minha mente, disse desassossegado, como se ele e Lucano não tivessem falado de outra coisa. Tuas poções serão recebidas por mim com alegria, Lucano. Olhou de esguelha para o médico. A cura de teu irmão, feita por ti, não se enquadra, certamente, na maneira formal e aceita dos médicos inteligentes. Podes curar-me sem poções, Lucano? Lucano debruçou-se para ele, e havia um faiscar de luz tão vívido em seu rosto que Pôncio encolheu-se supersticiosamente e tateou um amuleto que trazia sob a túnica. Sim, exclamou Lucano, sentindo em si um poder arrebatador. Estendeu ao elegante romano o anel de Tibério. Deves cancelar o banimento dos cristãos imediatamente. Estás louco? Exclamou Pôncio, fitando os olhos no magnífico anel. Eu te digo, tu não conheces esses judeus enlouquecidos pela ideia de Deus. Não sabes quem se tornou Tibério. Agora é um homem temível e selvagem. Deu-me apenas uma ordem, manter ordem na Judéia. Eu te digo, ele é apavorante. A ralé corrompeu-o, tal como ele disse que aconteceria, falou Lucano severamente, ainda oferecendo o anel. Se eu cancelasse o banimento dos cristãos judeus, então haveria de novo desordem, levantes, e Tibério me trataria com severidade. Que representa essa gente para ti, um grego, o filho adotivo de um nobre romano? Contar-te exigiria toda uma existência, disse Lucano, mas sinto que algo doloroso está sobre ti. Disseste que aquele Jesus obceca teus sonhos e que não te deixa em paz. Achas que terás paz enquanto não abandonares a perseguição a seu povo e a seus seguidores? Eu te digo que não. Tirou o anel do dedo e apertou-o contra a palma da mão de Pilatos.
envia isto a César. Escreve-lhe que eu te pedi que tuas ordens contra os judeus fossem levantadas. Dize-lhe que te supliquei e que tu, diante deste anel, não tinhas o direito de recusar minha solicitação. Pilatos, amedrontado, girou reverentemente o anel na palma da mão. Estava perplexo e disse: se esses judeus promoverem novos levantes e eu for acusado por isso... Hesitou e depois disse: entretanto, esse é o teu pedido, embora incompreensível para mim. E quem sou eu para ousar desobedecer os desejos de César, implícitos nesse maravilhoso anel? Pôs o anel na bolsa e o alívio levou-o a diminuir a tensão, do mesmo modo que um doente se sente aliviado depois de ter tomado um remédio excelente. Francamente, disse ele, não me sinto feliz a propósito das ordens que dei contra os cristãos. Não gosto dessas discussões sobre religião, que é coisa insignificante. Os deuses romanos riem, o Deus judeu jamais ri. Endireitou o corpo. Já estou aliviado. Minha depressão está desaparecendo, bem como a minha melancolia. E por antecipação, estou gozando a decepção de Herodes. Falava de Herodes com maliciosa alegria. Houve um judeu miserável que foi a Jerusalém. Chamavam-no João, o Batista, e ele gritava ser o mensageiro que vinha antes de Deus. Gritava estar anunciando o Messias judeu. Herodes ouviu falar naquilo. Seu espírito judaico vibrou, excitado, embora ele seja tudo menos religioso, sendo antes um realista. Interrogou João. Ao que parece, houve caloroso desentendimento entre ambos, entre Herodes, o culto tetrarca de Jerusalém, e aquele selvagem e iletrado habitante do deserto. Porque Herodes chegou sequer a interrogá-lo está além da minha compreensão, a não ser por ter ele superstições judaicas na cabeça. Seja como for, mandou destruir João prudentemente. Eu estava em Roma nessa ocasião, e Herodes até hoje recusa-se a discutir João, o que me diverte. Compreendi, entretanto, que Herodes ficou desapontado mais tarde com Jesus, embora também a ele interrogasse. Seu desapontamento alcançou alturas de raiva frenética. Sabes o que penso? Herodes esperara, na parte judaica de sua alma, que ali realmente estivesse o Messias judeu, vindo para libertar a Judéia das mãos de Roma e levantar seu povo como reis sobre todo o mundo. Pilatos estava agora em muito boa disposição. Sentia a saúde voltar a seu corpo, a tranquilidade à sua alma. Serviu uma taça de vinho a Lucano e fez-lhe um brinde. Foi um belo dia aquele em que nos visitaste, Lucano, disse, e agora sei porque tive aquele sonho. Eu também sei, falou Lucano com um sorriso enigmático. Hillel Ben Amram escreveu a Lucano de Jerusalém. Abre aspas. Encontrei Maria, a mãe de Jesus. Ela mora fora das portas de Jerusalém com um jovem chamado João, que é como seu filho. Ouvi dizer que há um Pedro,
o seguidor de Jesus de Nazaré, em Jopa, escondido. Vem, ficarás contente ao saber, meu querido Lucano, que Arié ben Eleazar viu com bons olhos minha linda irmã Léa. Há muitas festividades aqui, pois Arié recebeu o patrimônio de seu pai. Vem ter conosco, vem ser feliz conosco. Fecha aspas. Que importante esse capítulo, né? Aliás, como todos. Muito bem. Esse foi o capítulo 46. Volto no próximo vídeo para continuar a nossa leitura. Até lá. Muito obrigada. Faz tempo que eu não lembro vocês, né? De deixar seu like, de deixar seu comentário, sua impressão sobre todos os fatos, de divulgar o nosso canal. É importante, vocês sabem. Tá bom? Até o próximo vídeo.